Olá, professor Josenilson, vem comigo para mais uma resolução de Química do Enem 2023. Comigo na tela. Essa questão é a questão 97, lá do caderno amarelo. Ela diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, que é o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, ou seja, eles queimam, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorante, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior, até culminar na explosão da embalagem. Então é muito perigoso, pessoal, isso. Não faça em casa de forma alguma. Então vamos lá. Suponha um frasco metálico de um aerosol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus no momento da explosão. Aí ele te dá, considere R, que é uma constante, igual a 0,082, e aí do lado tem as unidades dele, que é litro vezes atmosfera, dividido por mol vezes Kelvin, a temperatura. Então, a pressão em atm dentro do frasco, no momento da explosão, é mais próxima de. Então, essa questão é uma questão clássica de estudo dos gases, especificamente falando de equação de Clapeyron. Como é que eu sei isso? Você tem que observar as unidades que você está trabalhando. Lá está falando de constante dos gases, está falando de temperatura, está falando de pressão, está falando de número de mol. Então, qual é a equação que eu vou usar? Uma das mais famosas. PV é igual nRT, tá? Então, vamos lá. Como é que resolve? Eu quero saber a pressão, não é isso? A equação é a seguinte. PV é igual a nRT. O P é a pressão, V volume, N é o número de mol, o R é a constante que informa e o T é a temperatura. Galera, pelo amor de Deus, não coloque a temperatura em graus Celsius, você vai errar. Lá, a temperatura tem que ser Kelvin. Como é que converte graus Celsius para Kelvin? Soma a temperatura que está em graus Celsius com 273. Aqui eu já fiz de forma direta, que é para agilizar o nosso tempo, tá? Como eu quero a pressão, o volume vai passar dividindo o nRT. Aí vai ficar P é igual a nRT dividido para V. Agora é só substituir todos os valores, aí você vai ter a seguinte expressão. O N vale 0,1, a pressão, a constante vale 0,082, a temperatura 923, porque eu já converti, presta atenção. E o volume 0,1, também converti, porque o volume estava dando em ml e eu coloquei para litros. É só dividir para 1000. Então, você vai começar a cancelar as unidades que não te interessam. Cancelou mol com mol, né? Litro com litro, Kelvin com Kelvin, e você vai restar só a unidade que te interessa, que é atm, como nós queremos a pressão, tá? Feito isso, nós vamos ter esse valor aí, ó, depois de você multiplicar 0,082 vezes 923, você vai ter aproximadamente 75,68 atm. Qual a alternativa que mais se aproxima desse valor aí? Então, nosso gabarito vai ser a alternativa C. Então é isso, eu aguardo você a uma nova questão.